Mesmo em meio a tantas coisas que nós temos passado, né, nós temos muito motivo para estarmos alegres, amém? E nós temos começado uma série nesse mês que chama Como Jesus. Então eu e você temos muitos motivos para nos alegrarmos, por podermos ser como Jesus. E a semana passada, o pastor Cláudio então ministrou sobre essa série de como Jesus, dois aspectos de Jesus. O primeiro aspecto era que Jesus era totalmente comprometido com a vontade de Deus, amém? Se eu e você somos chamados a ser como Jesus, nós precisamos também ser totalmente comprometidos com a vontade do nosso Pai. E a segunda coisa que ele compartilhou foi que Jesus também realizava as mesmas obras, as obras ao qual o Pai pediu para ele realizar. E nessa noite, qual vai ser o aspecto que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o aspecto de Jesus como mestre, como Rabone, como grande mestre, mas nós vamos aprender também toda a aplicação de Jesus. Jesus ensinava, mas Jesus também vivia, amém? Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, o meu coração, nessa noite, é uma boa terra para receber as verdades da Tua palavra. Senhor Jesus, eu quero viver toda a aplicação do Teu ensino, amém. Então nós vamos ver hoje sobre a questão da prática, a questão do ensino e a questão também da prática de Jesus. Das coisas que nós vemos, como eu falei, Jesus era chamado de Rabi. Jesus era chamado de Rabi. E no grego, né, essa tradução de Rabi é Rabei, que é uma transliteração de uma palavra hebraica usada para expressar um respeito e honra. Então, Rabi é uma palavra que vai expressar sempre um grande respeito e uma grande honra. Por isso, então, colocaram como mestre, como Rabi e até professor da época, porque eles tinham, né, esse respeito, essa admiração como homens respeitados e honrosos. Então, nós vemos que o nome Rabi significa isso: meu mestre, meu grande mestre, ou ilustre Senhor. Você pode dizer para Jesus: Jesus, meu Rabi. Jesus, meu grande mestre. Jesus então é esse, é o nosso Rabi. Jesus é o nosso grande mestre. Jesus é o ilustre mestre das nossas vidas, amém? Então tudo que eu e você precisamos aprender, nós podemos aprender com o mestre dos mestres, com o Senhor Jesus, e isso é fantástico. Tanto que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos faz conhecer a respeito de todas as coisas, porque nada foge da inteligência, da sabedoria, da grandeza do grande mestre Jesus. E se eu e você, que nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos então conhecer o grande mestre. Jesus foi esse o grande mestre da história, o mestre que revolucionou o mundo com a sua influência e com o seu ensino. Jesus é essa pessoa que tem o maior nome de todo o universo, tanto na terra quanto nos céus. O nome de Jesus, o nome do maior mestre, é o nome sobre todo nome. Por isso nós vemos então que Jesus é esse grande mestre. Apesar dele ser grande diante das potestades, ele é grande também diante dos homens. Nós já ouvimos falar sobre vários homens grandes na trajetória humana. Nós vimos falar sobre Sócrates, Platão, né? Sobre vários outros filósofos. Todos eles encheram bibliotecas com grandes livros que revolucionaram o seu tempo. Mas nenhum desses homens foi tão grande como Jesus. Sabe por quê? Porque esses homens encheram bibliotecas, mas Jesus fez questão de colocar a palavra dele dentro do seu coração. Nós vemos essa questão então de Jesus gravando o próprio ensino dele dentro de nós, para que eu e você tenhamos vivo dentro de nós
todos os ensinos de Jesus, para que eu e você tenhamos então uma vida extraordinária. Hebreus 8:10 diz isso, que o Senhor vai imprimir na nossa mente as suas leis, e sobre o nosso coração Ele vai escrever, para que você saiba que Ele é o seu Deus, mas você é povo dEle, amém? Por isso, o maior de todos os mestres de Jesus, ele tinha um ensino diferenciado, porque ele não fazia questão de escrever livros, mas ele fazia questão de transformar e mudar vidas, amém? Então nós podemos perceber que Jesus é esse modelo de transformação para mim e para você. Jesus é esse modelo de mestre que veio para nos transformar. Qual a área da sua vida que hoje precisa de transformação? Jesus é a solução para isso. Jesus tem algo para te ensinar a respeito dessa dificuldade que você tem, porque Jesus é esse modelo de transformação, e é incontestável que Jesus mudou todo mundo. Nós vemos hoje, o nosso ano é 2020 depois de Jesus. Jesus mudou a sua época, Jesus mudou o mundo, Jesus é um modelo de transformação, porque o próprio Jesus é a verdade, o próprio Jesus é a vida. Então, quando Ele ensina a verdade, a vida que há nele opera dentro de você e muda situações dentro de você. Então, Jesus é esse modelo de transformação. Quando nós, então, quando nós temos um encontro com esse Jesus, quando nós temos um encontro com a verdade que é Jesus, certamente nos tornamos totalmente livres. Sabe? Tudo que nós precisamos é ter um encontro real com a verdade. Tudo que nós precisamos é ter um encontro real com Jesus para vivermos a liberdade ao qual foi prometida por Ele. Por isso Jesus, na sua época, Ele arrancou muitas pessoas da escuridão da ignorância. A palavra de Deus diz isso em João 8:32. Se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Se você conhecer Jesus, certamente você será arrancado dessa escuridão da ignorância. Muitas coisas você não tem vivido, porque você não tem consciência e não sabe da verdade. Não sabe da verdade do que Deus diz ao seu respeito. Não sabe da verdade do que Deus tem para você. Não sabe da verdade aonde Deus quer te inserir. Por isso, conhecereis a verdade, e certamente os seus olhos se abrirão para coisas extraordinárias em Deus. Nós vemos que por causa de Jesus, por causa do seu ensino, perdidos foram encontrados. Você que estava perdido foi encontrado? Amém? Amém. Perdidos foram encontrados. Enfermos receberam cura. Pessoas que eram leprosas ficaram completamente sãs. Pessoas que padeciam por pecados foram perdoados. Cegos começaram a enxergar. Mudos começaram a ouvir falar, né? Surdos começaram a ouvir. Esse é o poder transformador de Jesus, e esse é o modelo de transformação. Jesus é esse grande mestre, porque Ele quer fazer de mim e de você alguém que replica os próprios ensinamentos dEle, alguém que vive na prática os seus próprios ensinos. Jesus é esse que pegou homens rebeldes, homens que são inimigos de Deus, e transformaram em filhos. Eu e você éramos dessa forma, simplesmente por causa da revolução da verdade. Se você deseja viver uma revolução dentro de você, você precisa viver a revolução da verdade. Você precisa parar de acreditar nas mentiras diante de você, das mentiras das circunstâncias, e se voltar para a única verdade que está em Jesus. Muitas pessoas dizem, principalmente nesse tempo de crise, quantas pessoas estão vivendo ansiosas, quantas pessoas estão vivendo desesperadas, quantas pessoas estão vivendo com um pavor desse vírus, simplesmente porque elas não conhecem a verdade. Nós temos um mestre, nós temos um grande mestre, muito maior do que qualquer vírus, amém? Por isso nós precisamos conhecer essa verdade. E Jesus quer nessa noite, que eu e você possamos romper as nossas debilidades, debilidade de raciocínio,
debilidades de compreensão, para que eu e você possamos viver a verdade ao qual Ele pregou, a verdade que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Jesus, o grande mestre, quer nos ensinar algo nessa noite, quer nos libertar, para que eu e você sejamos totalmente livres, amém? Mas mesmo diante de tantas verdades, nós vemos um outro aspecto de pessoas que compreenderam Jesus, que sabem das grandes verdades, mas não vivem as grandes verdades. E eu gostaria de ler esse texto com você, que está lá em Mateus 23, do 1 ao 8. Esse tipo de gente, que sabe da verdade, mas não experimenta da verdade, são os fariseus. Os fariseus é um tipo de gente, que ele conhece todas as regras, que ele conhece tudo sobre Jesus, mas ele nunca provou, ele nunca tocou, ele nunca experimentou, ele nunca teve prazer com a vida, simplesmente porque ele só conhece com a mente natural, ele não conhece essa verdade gravada em seu coração. E olha o que diz então, esse texto de Mateus 23, do 1 ao 8, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, todas as coisas, pois, que eles vos disserem, que observeis, observai-as e fazei. Então faça tudo o que eles falam, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não vivem, dizem e não fazem. Então os fariseus são esses, que conhecem muito da verdade, mas não conseguem vivenciar essa verdade dentro de si. E isso não é o chamamento de Deus para mim e para você. Olha o que os fariseus fazem ainda. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. E o Senhor veio e falou para nós o quê? O meu fardo é leve e suave. Vinde a mim. Enquanto os fariseus querem colocar regras sobre a sua vida, Jesus está falando, opa, para de viver essas regras, para de viver só essa letra que mata, mas venha viver algo verdadeiro que pode revolucionar a sua vida, amém? Por isso, muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós conhecemos as verdades, mas nós não vivemos a liberdade de Cristo, simplesmente porque nós estamos com os fardos atados dos fariseus sobre nós. Nós conhecemos a verdade, mas nós não vivenciamos essa verdade. Olha o que continua dizendo, e os põe nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi. Então eles gostavam de serem chamados de mestre somente por uma posição, somente por causa de um reconhecimento. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então Jesus é essa pessoa que nessa passagem condenou a atitude dos fariseus, porque os fariseus eles tinham interesse, o interesse de ser visto, o interesse de serem reconhecidos, de receberem honras, porém eles não viviam. Jesus não tem esse estilo de vida para você, amém? Jesus não tem fardos pesados sobre os seus ombros. Se você está vivendo uma vida pesada nesses dias, vem para Jesus, porque o fardo dele é leve e suave. Jesus é esse que tira toda a escravidão do peso que está sobre a sua vida, para te tornar alguém totalmente livre, amém? Por isso então, nós vemos que os fariseus usavam roupas para chamar a atenção, eles tinham uma postura diferenciada de falar, falava como cultos, mas dentro deles, era totalmente vazio de vida, totalmente vazio dessa essência do próprio Cristo. Nós vemos nesse nosso meio também, que muitas pessoas têm vivido isso, é o famoso debate de teologia. Muitas pessoas querem debater teologia, querem debater a palavra, mas não vivem a realidade dessa palavra, não permitem que essa palavra venha como flecha sobre os seus corações e mudem suas realidades. Por isso, nessa noite, o Senhor,
Ele quer fazer isso sobre você. Ele quer trazer essa compreensão, que muito mais do que conhecer, você foi chamado para praticar, amém? Você foi chamado para vivenciar aquilo que o Senhor Jesus tem para mim e para você. Diante disso, então, diante dessa questão de podermos cair no erro dos fariseus, nós vamos então analisar dois aspectos de Jesus: o aspecto professoral de Jesus e a sua aplicação do seu ensino. Primeira coisa, o ensino de Jesus. Como eu bem disse, Jesus foi o maior especialista na arte de ensinar. Jesus conversava com rico, com pobre, com preto, com branco. Jesus estava a todo momento, em todo lugar, ensinando. Jesus era esse especialista na área de ensinar. Ele era o mestre que dominou todas as formas inigualáveis, de todos os recursos para ensinar o povo da sua época. Jesus usou pão, Jesus usou pedra, Jesus usou colheita, Jesus usou árvore, Jesus usou todos os meios possíveis para fazer compreendido o povo da sua época. Por isso, não adianta eu e você ficarmos presos a métodos, porque Jesus não está preso a métodos. Jesus usava das circunstâncias, Jesus usava das pessoas que estavam ao seu redor, mas Jesus nunca deixou de falar a verdade para as pessoas. Então Jesus era esse que contextualizava o seu ensino para o ouvinte que estava diante dele. Jesus era esse gracioso, que não jogava fardos, mas tirava os fardos dos ombros das pessoas. Então, Jesus é essa pessoa que usou perguntas, que usou histórias, que usou conversas, que usou parábolas. Jesus é essa pessoa que pregava para uma única pessoa ao meio-dia, mas pregava para uma multidão inteira. Jesus é essa pessoa que ensinava nas praças, ensinava na praia, ensinava nas sinagogas. Jesus não precisava de um púlpito ou de um ambiente preparado para ensinar. Toda hora era hora de Jesus ensinar. Então Jesus é esse que é inigualável, é esse que é especialista no ensino. Alguns exemplos então que nós vemos de Jesus ensinando, é o próprio primeiro sinal que Jesus faz. Jesus começa a sua trajetória num casamento, totalmente fora de contexto. Imagina, as pessoas nem entendem como Jesus, num casamento, começa a ensinar. E Jesus ainda multiplica algo que para muitos hoje é banal, é escandaloso. As pessoas tomavam vinho daquela época nos casamentos. Hoje, as pessoas tomam o quê? Cerveja gelada, né? Como se diz por aí. E Jesus fez questão de transformar o quê? Transformar água em vinho. Para muitos hoje, vai falar: pastor, essa igreja não é de Deus, não. Esse Jesus, eu estou com o pé atrás dele, com ele, porque ele veio aqui, e em vez de curar o cara que estava no casamento com uma enfermidade, ele transformou água em vinho, para o povo beber, para o povo ficar alegre e contente. Isso só mostra esse primeiro aspecto de Jesus no casamento, porque o vinho é essa sensação de alegria. Jesus veio para transformar você a tal ponto que Ele não quer te ver triste, para tirar toda a carga emocional dentro de você, todo o peso que está dentro de você, para que você então possa viver uma alegria constante nele, porque Jesus é esse que veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Se o vinho da sua vida está acabando, é porque você não tem provado de Jesus. Pega uma água lá para mim, amor, por favor. Se o vinho da sua vida tem minado, tem esgotado, é porque você não tem provado das verdades de Jesus. Jesus é capaz de transformar essas águas sem sabores da sua vida em algo totalmente prazeroso. Por isso, você simplesmente precisa se encontrar com esse Jesus nessa noite. Você precisa hoje reconhecer que o mestre, o grande mestre, está aqui hoje
pronto para mudar a trajetória da sua vida, pronto para mudar o seu casamento, pronto para mudar a sua juventude, pronto para tirar a sua insatisfação e colocar completa alegria dentro de você, amém? Então, nós vemos que, fiquei rouco, Cadu, eu acho que o ar está seco. Nós vemos também um outro exemplo, mas não é isso não. Um outro exemplo é a mulher samaritana. A mulher samaritana, tudo que ela precisava era beber água. Mas a água que aquela mulher estava precisando, ela achava que ela precisava, era água que poderia curar ou maquiar suas emoções. Mas ao encontrar Jesus ao meio-dia, que era totalmente incomum um encontro como esse, você não marca com ninguém ao meio-dia. Imagina, Suzana, você marcando com boy magia ao meio-dia. Não, e assim, num sol ainda, não é num restaurante, é debaixo do sol do Goiás. Terrível. É terrível. É totalmente fora do comum. É totalmente fora do comum um encontro como esse. Mas Jesus é esse. É esse que não está ligado ao que é certo, ao que é errado, ao que você é mais acessível à mente das pessoas ou não. Jesus é essa pessoa totalmente incompreensiva, mas totalmente compreendido dentro de nós. Por isso, então, ele marcou esse encontro com essa mulher. E o encontro ao qual essa mulher ia buscar sua água, ela saiu dali completamente satisfeita. Satisfeita porque dentro dela, agora não tinha somente gotas de águas naturais, mas tinha uma fonte que jorrava para a vida eterna. Sabe, dentro daquela mulher, o impacto daquele encontro foi tão grande e tão fora do comum, que mudou a realidade daquela mulher e mudou a realidade daquela cidade. Outra pessoa que nós vemos é o próprio Nicodemos. Nicodemos era alguém que conhecia Jesus. Nicodemos era alguém que conhecia sobre Jesus, mas Nicodemos nunca tinha compreendido quem era Jesus de fato. Por isso, quando ele vai encontrar Jesus, ele chama Jesus de Rabi, de Rabone, de mestre. E Jesus fala para ele: sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo, porque compreensão da palavra você já tem, compreensão dos ensinos você tem, você sabe orar, você sabe ler, mas você ainda não teve intimidade com a verdade, porque no dia que você tem intimidade com a verdade, há um novo nascimento dentro de você. Há algo que vai mudar, há algo que vai ser transformado, há algo que vai ser completamente revigorado dentro de você. Então nós vemos que um homem que sabia muito da história da Bíblia, mas não tinha experiência nenhuma com Deus todo Criador. Isso nos leva a estarmos atentos para saber se essa não é a nossa realidade. Como nós podemos ser como Jesus? Eu e você podemos ser como Jesus, provando desse Jesus. Porque Jesus é essa pessoa que marcou o encontro hoje com você, para mudar a sua história. Jesus é esse que marcou o encontro para você nessa noite, para fazer como fez na vida dessas pessoas. Jesus ativou a fé delas ao tal ponto que elas compreenderam que o mestre, o grande autor e criador de todas as coisas, estava diante delas. E porque elas compreenderam essa verdade, as suas vidas foram totalmente impactadas. Jesus hoje quer mudar realidades dentro de você. Jesus hoje quer te dar a água da vida. Jesus hoje quer matar a sua fome. Jesus hoje quer fazer você nascer de novo. Não um novo nascimento, porque eu acho que você já é crente, mas mesmo se você tiver dúvida, Jesus está pronto para te encontrar. Mas o nascimento de ter perspectivas novas, sonhos novos, daquilo que Deus tem para você e para mim, amém? Sabe, Jesus é esse que veio ensinar.
Mas o que Jesus veio nos ensinar? Jesus veio trazer a natureza do seu ensino, e a natureza do seu ensino era o reino de Deus. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus se movia, como ele ensinava, era só para demonstrar e ministrar o reino de Deus. Jesus não ficava preso a coisas fúteis, Jesus não ficava preso a coisas banais, como discussões se você adora aqui ou adora acolá. Jesus diz: em verdade vos digo, que chegou o tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso Jesus sempre fugia das discussões, porque ele não veio para debater questões naturais, ele veio para trazer o reino de Deus. Ele veio para trazer o conhecimento dele e inserir eu e você nessa atmosfera do reino de Deus. Sabe, nós estamos vendo muitas pessoas passando enfermidade, nós temos visto muitas pessoas doentes por causa do Covid, e a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, manifesta o reino do Senhor, porque no reino do Senhor não há vírus, no reino do Senhor não há pessoas com insuficiências renais, no reino do Senhor não há pulmões completamente comprometidos, no reino do Senhor não há hospitais lotados, no reino do Senhor não há medo, no reino do Senhor não há pavor, e Jesus veio nos ensinar isso. Por isso, nesses dias, seja alguém que viva os ensinos de Jesus, seja alguém que deseja viver essa atmosfera do reino de Deus, porque quando você quer viver essa atmosfera do reino de Deus, você vai começar a presenciar, você vai começar a ver milagres acontecendo do seu lado, porque Deus te chamou para você ser essa expressão de Cristo, nessa cidade chamada Goiânia, essa expressão de Cristo no meio da sua família. Jesus tem te chamado para viver o reino dele. Esse é o ensino de Jesus, e esse ensino de Jesus traz vida e traz transformação, amém? E o meio que Jesus prega isso é o próprio amor. Jesus nunca pregou algo sem sentir compaixão, Jesus nunca pregou algo sem ser apaixonado no que ele estava falando. Jesus era essa pessoa que ele mesmo declara: eu vim trazer um novo mandamento. Jesus é essa pessoa que amou eu e você até o fim. Por isso o meio que eu e você devemos pregar é esse meio, que é o amor de Jesus. Sabe, Jesus é essa pessoa que amou os seus discípulos e formou nos seus discípulos algo tão profundo, algo tão intenso, e transformou os seus discípulos nos melhores. Transformou pessoas comuns em pessoas extraordinárias, que tinham muito a oferecer. Eu e você somos resultados desses discípulos, pregando essas boas novas, declarando essas verdades que eles experimentaram. Sabe, porque Jesus pegou essas pessoas e valorizou essas pessoas, fez dessas pessoas uma bênção para o mundo. Jesus tem colocado pessoas ao seu redor, Jesus tem colocado pessoas diante de você, e o meio para você ser como Jesus é você amando como Jesus. Valorize aqueles que Deus tem colocado diante de você, valorize cada pessoa, valorize cada situação, e você vai ver que essas pessoas que Deus tem colocado diante de você se transformarão em uma bênção para essa cidade e para esse país, amém? Sabe, nós podemos ver a ação de transformação na vida dos discípulos. Pedro, chamado Pedra, pescador, se transformou em um eloquente pregador. João, o discípulo de Jesus, era chamado de filho do trovão. Filho do trovão com certeza era alguém assim, porreta. Falava bem alto, que nem o pastor Antônio. Era alguém com sangue que fervia. E aí Jesus transforma esse homem no discípulo do amor. Sabe, o seu casamento precisa de transformação? Viva o meio que Jesus ensina. Viva o amor,
pega as circunstâncias do seu casamento e invista nele a tal ponto que o seu casamento será uma bênção para a próxima geração e para essa geração. Sabe, nós precisamos viver esse meio, nós precisamos viver essa forma que Jesus ensinava. E Jesus tinha um alvo para esse ensino. O ensino de Jesus em mostrar que era através do amor, em mostrar que era manifestando o reino de Deus, é para você se sentir amado. O alvo de Jesus é para que você compreendesse que Deus é seu Pai, porque no Antigo Testamento as pessoas não viam Deus como Pai, mas Jesus faz isso tudo para te revelar. Opa, você pode viver essa transformação que Jesus tem para você, porque o seu Pai te ama muito. Em João 3,16 é a declaração de amor de Deus, porque eu amei a Suzana, eu amei o César, eu amei o Cláudio, a Sueli, eu amei o PH, eu amei o Hugo, porque eu amei, eu entrego meu filho. E todo esse ensino de Jesus é para que eu e você possamos nos sentir tão amados, que quando nós somos inundados por esse amor, nós desejamos viver essa realidade. Talvez você não tenha vivido experiências com Deus, talvez você tenha vivido um esfriamento espiritual dentro de você, mas nessa noite Jesus está aqui para te ensinar a ser alguém completamente contente e apaixonado pela presença dEle, porque quando você é apaixonado pela presença dEle, coisas começam a transformar, coisas começam a mudar ao seu redor. Jesus é essa pessoa que veio nos ensinar a ser amados, mas amar o mundo e trazer para esse mundo uma revolução do reino de Deus, amém? Sabe, a segunda coisa que nós vemos então, Jesus veio ensinar, mas Jesus também veio mostrar na prática que você e eu podemos viver o que Ele viveu, que eu e você podemos desfrutar de todo o seu ensino. Jesus é esse que viveu tudo aquilo que ensinou. O estilo de vida de Jesus confirmava, ratificava aquilo que Ele falava, aquilo que Ele pregava. Nós precisamos hoje vivenciar isso. Nós como igreja precisamos, como Jesus, ter prática. Nós precisamos, como Jesus, trazer essa atmosfera do reino de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos. Nós precisamos trazer na prática aquilo que Jesus ensinou e fez. Talvez você não é uma pessoa mansa, mas Jesus era manso. E porque Ele era manso, pastora, Ele ensinou sobre mansidão, e agora Ele coloca essa própria essência da mansidão dentro da senhora, dentro de mim, e eu e você agora podemos ser mansos. Jesus, Ele poderia ensinar sobre perdão. Ah, pastor, e é demais, você não sabe o que a outra pessoa me feriu, sabe? Alguém mais ferido que Jesus. Jesus lá na cruz, sendo crucificado, chicoteado, sangue para todo lado, coroa de espinho na cabeça, pregos atravessando o seu corpo. Jesus simplesmente olha para a multidão e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você precisa viver a prática, viva Jesus, porque Jesus é esse modelo. Jesus é esse que nos chamou para viver a prática daquilo que Ele nos ensinou. Jesus é essa pessoa que fala: olha, quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas depois do que Jesus faz, toma a cruz dele, para mostrar para mim e para você que Ele já fez tudo. Agora nós precisamos só andar nas suas pegadas. Nós precisamos só andar nas pegadas do que Jesus já fez.
Jesus não quer que você faça um ensino novo. Há muitas igrejas que estão com ensinos novos, que querem revolucionar, que querem fazer coisas diferenciadas. Deixa eu te falar, não tem nada novo. Tudo que Jesus tem te chamado é para praticar. Pratica aquilo que eu já fiz, pratica aquilo que eu já te ensinei, e você vai ter sucesso na sua vida. Por isso, se nós queremos viver uma vida extraordinária, não há necessidade de criar algo novo, mas somente praticar. E quando o Senhor começou a falar sobre essa questão de praticar, eu lembrei desse versículo de Mateus 7, capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e essa casa não caiu. Por isso, Jesus não tem te chamado para criar um ensino novo. Jesus tem te chamado para praticar o que Ele já ensinou. Pratique o reino de Deus. Pratique o amor, pratique vendo vidas sendo transformadas diante de você, pratique essas verdades. Certamente, se você praticar essas verdades, você vai viver uma vida extraordinária. Por isso, pratique. Quer ter a sua vida sustentada como essa casa, que pode passar Covid, pode passar peste negra, pode passar qualquer abalo sobre essa terra, mas você vai se manter firme, você vai se manter permanecendo. Seja uma pessoa então que pratica. Quer um casamento bem sucedido? Não crie métodos pelo seu casamento. Não lê autoajuda como ter um casamento maravilhoso. 10 passos para fazer a sua esposa se apaixonar de novo. Sabe o que você precisa fazer? É voltar para o ensino de Jesus. E quando você volta para o ensino de Jesus e você pratica, pode vir o vento que for, os rios podem, inundar aquele lugar, mas a sua casa, o seu casamento se tornará firme e permanente. Amém? Se nós queremos sermos cristãos firmes e permanentes, se nós queremos ser sustentados em Jesus, em todas as áreas, pensa na área que você precisa: casamento, financeiro, criação de filhos. Só há um caminho, meu querido, e esse caminho é as verdades de Jesus. A única forma de você nesse tempo ter a sua fé firme, ter a sua fé inabalável, é você permanecer na prática daquilo que Jesus já ensinou, porque a palavra de Deus diz isso: a fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço os ensinos de Jesus, quanto mais eu sou contagiado pelas verdades de Cristo, mais eu me torno alguém firme e permanente. Nós vemos muitos jovens abatidos, muitos casais, por causa desse isolamento, os seus casamentos sendo abalados. Talvez está faltando essa essência, a essência da prática, a essência de trazer à tona todos os ensinamentos de Jesus, a essência de viver em Jesus, esse algo extraordinário que Ele tem para mim e para você. Amém? Por isso, Jesus ensinou essas verdades, porque Ele mesmo é a verdade. E Jesus é a verdade, sabe quando? Quando você converteu. Jesus é a verdade quando você diz sim lá no altar. Mas Jesus é a verdade hoje também, que às vezes a área da sua vida, de qualquer área da sua vida não está legal, mas Jesus também será a verdade, quando tudo isso passar, se você começar a praticar os ensinamentos dele, porque a verdade nunca passa. Jesus é esse que veio nos ensinar, mas para que eu e você possamos colocar em prática essa verdade transformadora, essa verdade revolucionária, para mim e para você. Amém? Por isso nós hoje podemos vivenciar coisas extraordinárias em Deus.
nós podemos desfrutar de coisas incríveis no Senhor, se eu e você começarmos a praticar. E eu gostaria que você se colocasse em pé, porque nós, nesse momento agora, eu gostaria que você praticasse, você trouxesse à tona, para o seu coração, você trouxesse à tona, para o seu espírito, você trouxesse à tona para a sua mente, as verdades de Cristo. E quando você começa a ser inundado por essas verdades, as verdades de que você é amado, as verdades que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, as verdades que Ele pode mudar qualquer situação, porque não há situação maior do que Jesus. Muitas pessoas falam: pastor, o meu casamento acabou. Jesus é a solução. Não há qualquer circunstância maior do que essa pessoa, maior do que a própria pessoa de Jesus. E Jesus é esse que, como eu falei, muda a sua água, muda a sua insatisfação, muda a sua tristeza, muda o seu desânimo em algo poderoso nele hoje. Amém? Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos, se volte ao Senhor Jesus. Ele quer te ensinar hoje, te ensinar a você viver na prática, para você dar passos firmes nas pegadas dele, porque Jesus hoje, Ele não quer te dar um livro, mas Ele quer escrever no seu coração os desejos dele sobre a sua vida. Às vezes você hoje está aqui desanimado, às vezes você está perdido, às vezes a sua fé está sendo abalada, mas Jesus nessa noite quer escrever dentro de você as verdades incontestáveis dele, as verdades incontestáveis ao seu respeito. Por isso deixa Jesus ministrar. Eu vou te dar esse momento agora, nós vamos louvar. Eu gostaria que você conversasse com Jesus, você ouvisse Jesus e você deixasse Ele escrever no seu coração a sua história, a história dele sobre você. O chão que eu piso és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás
Senhor Jesus, essa música fala dessa realidade. Nós pertencemos ao Senhor, e nós queremos, Senhor Jesus, viver todas as realidades dos teus ensinos. Senhor Jesus, começa a gravar hoje no nosso coração. Senhor Jesus, começa a gravar oportunidades novas. Começa a gravar uma paixão pela presença do Senhor. Começa a gravar um novo ânimo. O Senhor tem te chamado para ser alguém que expressa a alegria dEle. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre os meus irmãos, Senhor, as verdades do Senhor, Senhor Jesus, sendo inseridas no coração deles, Senhor Jesus, ao ponto, Senhor Jesus, deles serem inundados dessas verdades, Senhor Jesus, ao ponto deles não duvidarem das promessas do Senhor, porque, Senhor Jesus, o Senhor já nos deu todo o ensino, e nesses dias nós queremos viver a prática do teu amor, a prática da paixão, a prática, Senhor Jesus, de termos uma fé fortalecida, a prática de, Senhor Jesus, de permanecermos firmes, inabaláveis, Senhor Jesus, a prática de estarmos contentes em todo momento, Senhor Jesus, a prática de sair dessa noite aqui, sabendo, Senhor, que tem uma linda história gravada no nosso coração, a ser vivida. Pai, por isso eu quero abençoar os meus irmãos, e declarar que as verdades do Senhor removem o medo, as verdades do Senhor aquecem o coração dos meus irmãos, as verdades do Senhor traz uma alegria indizível, Senhor Jesus, e embora eles vejam de forma embotada, sem solução, a partir de hoje eles verão na ótica do Senhor, eles verão como o Senhor vê, eles viverão coisas extraordinárias, Senhor Jesus, e eles terão satisfação em viver esse evangelho que é verdade, esse evangelho que é vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meu querido, sabe, mergulhe no Senhor Jesus, e viva na prática das verdades dEle, amém? Semana abençoada, que o Senhor te surpreenda com esse amor, amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós estamos com promoção na livraria, tudo a preço de custo. Se você deseja adquirir algum material, você pode procurar o pastor Cláudio, que ele vai estar lá, amém?